Bem-vindos à nossa série Experimentos Macabros da Psicologia. Nessa série falamos sobre alguns dos estudos psicológicos mais controversos da história e o que eles nos ensinam não só de psicologia, mas também sobre as formas certas e erradas de conduzir experimentos envolvendo seres humanos. No episódio de hoje, vamos falar do estudo dos gêmeos realizados por Neubauer. Essa história é retratada com bastantes detalhes no documentário Three Identical Strangers, Três Desconhecidos Idênticos, que é um filme de Tim Wardle. Ao menos no momento da gravação desse vídeo, esse documentário ainda está disponível na Netflix. Recomendo demais, viu? Filmaço. Nesse episódio entenderemos como que foi esse experimento e o impacto que ele teve na vida das crianças envolvidas. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de neurociência, filosofia e psicologia. Bom, bora lá explicar como que foi esse experimento. O ano era 1980 e Bob Shafran tinha acabado de dirigir para o Sullivan County Community College, nas montanhas Catskill do sudeste do estado de Nova York. E apesar do fato de esse ser seu primeiro dia na faculdade e ele não conhecia ninguém, os alunos da escola batiam nas suas costas e o recebiam de volta à escola como que se o conhecessem e o chamavam de Ed. Acontece que Bob se parecia exatamente com um ex-aluno da faculdade, chamado Eddie Gallant. Isso porque, na realidade, os dois eram gêmeos idênticos que tinham sido adotados por famílias diferentes 19 anos antes. Mas nenhum deles nem imaginavam que eles tinham um irmão biológico, e muito menos o irmão biológico que era um gêmeo idêntico. A história desses dois gêmeos idênticos, que se descobriram aleatoriamente depois de serem separados na infância, acabou gerando um significativo interesse da mídia. E um artigo de jornal descreveu esse incrível reencontro. E a foto dos dois irmãos apareceu em vários jornais. E foi aí que as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Bob e Ed tinham um terceiro irmão gêmeo idêntico chamado David Kellman, que tinha sido adotado por outra família. E David também desconhecia completamente a existência de quaisquer irmãos biológicos. Tudo isso mudou quando ele pegou um jornal e viu a foto dos dois irmãos que eram exatamente iguais a ele. Depois de alguns telefonemas, os trigêmeos foram reunidos pela primeira vez desde que eram bebês. E os trigêmeos se tornaram celebridades da noite pro dia, aparecendo em talk shows com Tom Brokaw, Phil Donahue, sendo apresentados em inúmeros artigos de revistas e aparecendo como figurantes no filme Procura-se Susan Desesperadamente, que foi estrelado pela Madonna. Eles moraram juntos e abriram seu próprio restaurante, ao qual deram o nome de Triplets Romanian Steakhouse, que poderia ser traduzido mais ou menos como churrascaria romena dos trigêmeos. E por incrível que pareça, eles não eram um caso isolado. Pelo menos 5 outros pares de gêmeos idênticos na mesma agência de adoção também foram divididos e colocados em famílias separadas. E essas famílias também não foram informadas de que seu novo filho tinha um gêmeo. No entanto, todas essas crianças foram cuidadosamente acompanhadas e foram visitadas repetidamente por pesquisadores que testavam suas habilidades cognitivas e seu desempenho motor anos após a adoção. Todas essas crianças fizeram parte de um estudo científico que foi supervisionado por um eminente psiquiatra chamado de Peter Neubauer. Todas as adoções dessas crianças foram feitas pela Louise Wise Services, uma agência de adoção muito respeitada para crianças e famílias judias em Nova York. Ela fechou em 2004. Essa agência foi aconselhada por uma proeminente psiquiatra infantil chamada Viola Burner, que recomendou que os gêmeos que estavam sendo colocados para adoção fossem colocados para adoção em famílias diferentes. Em um memorando recentemente descoberto, ela disse o que ela pensava a respeito. A maternidade precoce seria menos sobrecarregada e dividida, e o desenvolvimento da individualidade da criança seria facilitado. Olha só, essa afirmação é crença. Ela não tem nenhuma e nunca teve nenhuma evidência científica. Aliás, a maior parte dos psicólogos do desenvolvimento de hoje, e até mesmo naquela época,
argumentariam que os benefícios de manter os irmãos juntos superariam em qualquer custo potencial. No entanto, eles queriam uma desculpa para poder descobrir o que aconteceria se irmãos gêmeos fossem intencionalmente separados desde o nascimento. E com base na recomendação do Viola Bernard, a agência Louise Wise Services começou a dividir os irmãos e a colocá-los em diferentes famílias nos anos 50. Além disso, de acordo com a política de adoção da época, a família adotiva não podia ter nenhuma informação, nem da mãe biológica, nem sobre quaisquer irmãos biológicos. E era a desculpa que os pesquisadores precisavam para fazer o experimento. E é aí que vai surgir o Dr. Peter Neubauer, um professor de psiquiatria da Universidade de Nova York. Ele queria saber quais as forças que moldam a personalidade e a saúde mental de uma pessoa. Neubauer já sabia sobre os irmãos gêmeos idênticos que foram separados das suas famílias. E ele via nisso como uma oportunidade extremamente rara de estudar os efeitos da natureza versus os efeitos da criação no desenvolvimento humano. É um dilema antigo da psicologia, do nurture versus nature, ou seja, criação versus natureza. Afinal, o que tornaria uma pessoa do jeito que ela é? Por que algumas pessoas são mais amigáveis e outras são antissociais? Por que umas pessoas amam música clássica e outras preferem música pop? Por que algumas pessoas desenvolvem ansiedade crônica, depressão e outras pessoas não? Quais seriam as origens dessas diferenças? A genética? A criação? E normalmente, é bem difícil de a gente separar os efeitos do meio ambiente dos efeitos da genética. Afinal, todos nós temos um DNA totalmente diferente e todos nós passamos por experiências únicas. Mesmo que a gente tenha sido criado na mesma casa e na mesma família, o ambiente nunca é exatamente o mesmo. E se tanto a natureza com a genética quanto a criação com o ambiente variam, então não há como descobrir qual que está desempenhando o papel mais significativo na formação da nossa personalidade e das nossas características individuais. Aí a única maneira de distinguir as duas influências é encontrar um grupo de pessoas que varia em apenas um desses fatores, mas não varia no outro fator. E era exatamente isso que os irmãos gêmeos idênticos, separados pelo nascimento, poderiam fornecer para os pesquisadores. Eles cresceram em ambientes familiares totalmente diferentes, com pais diferentes, irmãos, amigos, mas ainda assim, eles têm o DNA idêntico. Portanto, se eles acabarem tendo características e personalidades muito semelhantes quando adultos, isso forneceria fortes evidências de que a natureza está desempenhando um papel dominante. Por outro lado, se eles acabam sendo muito diferentes ao se tornarem adultos, isso sugere que a criação seria o aspecto mais importante. Neubauer decidiu, portanto, seguir pelo menos 5 conjuntos de gêmeos idênticos separados no nascimento, bem como o caso dos trigêmeos, que ganhou popularidade. E eles foram monitorados por muito tempo enquanto cresciam. E aí ele recrutou alguns assistentes para a pesquisa e os instruiu a visitar repetidamente as crianças nas suas casas e a administrar um monte de testes. Tudo enquanto filmava as crianças e observava seu comportamento. Todos esses assistentes da pesquisa sabiam que as crianças tinham irmãos gêmeos idênticos que estavam crescendo em outros lares. Aliás, na verdade, os pesquisadores normalmente testavam os dois gêmeos, mas eles faziam isso em dias diferentes. Entretanto, esses assistentes tinham ordens estritas de não contar às famílias sobre os outros irmãos ou contar sobre os verdadeiros propósitos do estudo. Em vez disso, o estudo foi retratado como uma investigação sobre o desenvolvimento de crianças que foram adotadas. E o estudo continuou sob esse pretexto por décadas, até ser finalmente interrompido em 1980. E mesmo depois que o experimento foi interrompido, os irmãos ainda não foram informados de que tinha um irmão gêmeo idêntico em algum lugar do mundo, adotado por uma família diferente. E nem foram informados sobre a verdadeira natureza do estudo. Agora é claro que alguns desses irmãos gêmeos acabaram descobrindo. Não foram apenas os famosos trigêmeos, não. No início do vídeo, eu já te contei a história de como que os trigêmeos Bob, Ed e David se reencontraram. Mas eles não foram os únicos que encontraram seu irmão gêmeo separado do nascimento. Mas antes de contar sobre os outros gêmeos que
participaram da pesquisa e encontraram o irmão que estava sumido, queria te lembrar de clicar no botão de curtir. Não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim relevante. Agora, se além de curtir você também é inscrito e ativou o sininho, valeu demais pela ajuda. Outra participante do estudo, uma mulher chamada Elise Shine, decidiu ir à procura de seus pais biológicos quando ela estava em torno de 30 anos de idade. E ela nem imaginava que ela tinha uma irmã gêmea, mas acabou descobrindo quando ela entrou em contato com a Louise Wise Services, a agência de adoções, em 2002. E ela conseguiu localizar sua irmã perdida. E as irmãs acabaram escrevendo um livro contando sua experiência. Esse livro ficou chamado de Identical Strangers. E provavelmente foi o título desse livro que inspirou o título do documentário Três Estranhos Idênticos, que foi feito sobre os famosos trigêmeos. E é claro que quando esses reencontros aconteceram, os irmãos ficaram extremamente entusiasmados ao se reunirem com seu irmão ou com a irmã gêmea idêntica que eles nem imaginavam que existia. E muitos deles relataram ter desenvolvido um vínculo muito forte com esse novo irmão gêmeo quase imediatamente. E muitas vezes descobriram uma série de similaridades entre eles, mesmo sem nunca tendo conhecido o outro irmão. E é importante ressaltar que existem pesquisas que foram feitas com gêmeos idênticos separados do nascimento, que não foram desse estudo antiético não. Tiveram pesquisadores que simplesmente descobriram que irmãos gêmeos tinham sido separados. Depois foram descobrir o que aconteceu com cada um deles. E quando a gente fala de irmãos gêmeos idênticos separados do nascimento, tem muita história impressionante. Por exemplo, tiveram irmãos gêmeos idênticos, homens, que se reuniram no final da década de 30 e descobriram que, apesar de terem vivido separados, eles tinham praticamente vivido a mesma vida paralelamente. Ambos treinavam hóquei e tinham filhos que jogavam hóquei. Eles usavam o mesmo número da camisa, ambos se casaram no mesmo ano e casaram com mulheres que eram corredoras. E essas mulheres tinham até a personalidade parecida. E os dois carregavam as suas carteiras nos bolsos da frente. Então é claro que irmãos gêmeos idênticos podem ser bem parecidos, não só na sua aparência, mas também na forma como eles falam, nos seus maneirismos e em muitos outros detalhes pessoais. Mas voltando ao estudo dos gêmeos de Neubauer, a maioria dos gêmeos se sentiu muito entusiasmado por finalmente se conectar com uma alma gêmea em potencial, e a maioria deles estava muito ansioso para aprender sobre a vida do outro e para comparar os fatos de cada vida. O que seria igual, o que seria diferente? Mas apesar de todo o entusiasmo inicial, muitos dos participantes do estudo começaram a se sentir muito amargurados, passaram a se sentir violados. Quanto mais se relacionavam com seu novo irmão ou com sua nova irmã, mais se davam conta do que tinham perdido durante o seu crescimento na infância. E a maior parte deles passou a lamentar profundamente eles terem sido separados quando bebês, simplesmente por um capricho de uma agência de adoção e pesquisadores que queriam fazer um estudo antiético. Além disso, pelo menos 2 das famílias relataram que assim que a criança foi adotada e foi separada do irmão gêmeo, imediatamente elas ficaram angustiadas, tristes. Passaram a sofrer de ansiedade devido à separação. E alguns membros das famílias adotivas já estavam convencidos de que a separação dos irmãos idênticos aos 6 meses de idade era algo muito traumático para as crianças e que pode sim ter contribuído para problemas da saúde mental, problemas que muitos deles experimentaram mais tarde na vida. Inclusive, pelo menos 3 das crianças que fizeram parte do estudo acabaram cometendo suicídio. Inclusive foi o caso de Ed Galland, que em 1995 teve uma depressão gravíssima e acabou suicidando. E os próprios gêmeos, os familiares, passaram a questionar se esse experimento não teria causado esses transtornos mentais. Afinal, os gêmeos foram enganados durante muito, mas muito tempo, e foram privados da convivência dos seus irmãos. E enquanto as crianças foram crescendo, os pesquisadores as visitaram várias vezes. E as famílias acreditavam que o objetivo era simplesmente estudar o desenvolvimento de crianças adotadas. E todos esses assistentes, pesquisadores, sabiam que as crianças estavam de fato participando de um estudo envolvendo gêmeos idênticos separados do nascimento, cujo objetivo era investigar o papel da natureza versus da criação no desenvolvimento humano. E é claro que esses gêmeos se sentiram enganados e ficaram muito ressentidos de nunca ninguém ter lhes dito que eles tinham um irmão gêmeo idêntico.
Cara, e teve muita chance de eles contarem isso para as crianças. Os pesquisadores interagiram com cada criança e seus gêmeos muitas vezes durante muitos anos. E mesmo assim, nunca disseram às crianças que elas tinham um irmão, muito menos que era um irmão gêmeo. E muitos dos gêmeos disseram que se sentiram tratados como ratos de laboratório e que eles não foram realmente tratados como seres humanos. E para piorar ainda mais as coisas, todos esses gêmeos e trigêmeos que descobriram a existência da pesquisa jamais conseguiram ter acesso às conclusões finais do estudo. Afinal, isso foi muito bem documentado, foi escrito. Não chegou a ser publicado por alguma revista, mas estava lá tudo escrito, tudo muito bem documentado, anos e anos de documentação. E os participantes não tiveram acesso ao estudo. E o motivo foi o seguinte: em 1990, o Neubauer doou todos os registros dos estudos para a Universidade de Yale. Tá, mas se está na Universidade de Yale, por que as pessoas não têm acesso? Inclusive, se você for no sistema de biblioteca de Yale e procurar por, em inglês, Adoption Study Records of the Child Development Center, você vai descobrir que Yale tem 66 caixas dos documentos dessa pesquisa nos seus arquivos. Mas você também vai descobrir que esses registros têm um selo inviolável que vai até 25 de outubro de 2065. Isso significa que ninguém vai poder acessar esses documentos antes dessa data. Tem que ter uma aprovação do Conselho Judaico. E inicialmente, nem mesmo as crianças, hoje adultas, que participaram da pesquisa, poderiam ter acesso aos seus próprios documentos. No entanto, depois da popularização do documentário, o Conselho Judaico, que juntamente com Peter Neubauer era o responsável pelos documentos, o Conselho Judaico acabou cedendo e concordou que as crianças que estavam envolvidas no estudo deveriam ter sim acesso aos seus próprios dados, ao mínimo, né? E como resultado, hoje as crianças que participaram da pesquisa, hoje adultos, né, têm acesso a cópias autenticadas de seus próprios registros. No entanto, elas não podem ver as informações das outras crianças e nem as conclusões finais. E os resultados do estudo nunca foram descritos de forma formal em nenhum artigo científico. E tudo isso só piora as coisas, né? Porque os participantes da pesquisa sentem que passaram por todo o sofrimento em vão. Não serviu nem para ajudar a avançar a ciência. E se você pensa naqueles princípios de Belmont que eu falei em outros episódios, você percebe que, nos dias de hoje, uma pesquisa dessa nunca aconteceria. Afinal, a gente teve violação de todos os princípios do relatório de Belmont. Violou o respeito dos participantes pela falta de informação, falta de transparência, o princípio da beneficência, né, que tem que minimizar os prejuízos e maximizar os benefícios, isso também não foi respeitado. Na verdade, os pesquisadores enganaram todo mundo, enganaram as crianças, enganaram os pais adotivos. Afinal, todo mundo achava que era só uma pesquisa envolvendo crianças adotadas. Ou seja, o consentimento dos pais em relação à pesquisa era uma pesquisa envolvendo crianças adotadas, não era uma pesquisa envolvendo a separação de gêmeos idênticos no nascimento. E no final das contas não teve nenhum benefício. E olha só, ainda que a gente tivesse muito bem documentado benefícios descobertos a partir dessa pesquisa, ela ainda assim seria injustificável. E nem ao menos o princípio da justiça foi respeitado, porque a pesquisa foi feita com uma população especialmente vulnerável, que eram crianças adotadas que foram separadas dos seus irmãos. E aí eu queria agradecer você ter assistido esse vídeo. Se você quiser sugerir qualquer pesquisa, qualquer experimento macabro para o canal, é só deixar nos comentários. E é claro, se você quiser conversar diretamente comigo sobre esse tema, sobre qualquer tema, é só se tornar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se encontra lá no grupo secreto do Telegram. Até a próxima.